Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar reunidos como o corpo de Cristo. Como é bom saber que nós temos um Deus que nós servimos, que está vivo e um dia virá nos buscar. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, que possamos de fato replicar o nosso Pai Celestial. A palavra que eu quero trazer para a igreja nessa noite, um pouco mais direcionada aos homens, aos pais, se encontra em João, capítulo 14, no versículo 8 e 9, diz assim: Filipe perguntou a Jesus, acho que a versão está um pouquinho diferente da minha aqui: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, meu filho, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Meus irmãos, Deus é a nossa referência de Pai perfeito. Nele, nós vemos um Pai que não tem erro. Quando olhamos para Ele, temos a certeza de que tudo aquilo que um pai tem que fazer, tem que ser, está nele. Absolutamente tudo. Mas nós só vamos conhecer a Deus como Pai se conhecermos Jesus. É o que o versículo está dizendo. Vocês me pedem para conhecer a Deus, o Pai. Mas eu andei com vocês esse tempo todo. E vocês não me conhecem? Não conhecem o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, o conhecer a Deus como Pai só é possível se conhecermos a Jesus. O povo de Israel conhecia Deus. Quase a todo momento aquele povo via milagres, maravilhas, abria mar, mandava praga, tirava praga, fazia as águas virarem sangue, daqui a pouco voltava ao normal. Aquele povo era guiado por nuvem, coluna de fogo. Mas eles não conheciam Deus como Pai. E a figura de Deus como Pai vai fazer total diferença na estação que nós estamos. E nós precisamos, todos nós, conhecer a Deus como Pai. Mas como hoje é dia dos pais, nós precisamos, pais, homens, conhecer a Deus como Pai. É de suma importância, por isso que o tema dessa mensagem nessa noite é Pai essencial. Porque para você, pai, para mim, pai, nós necessitamos conhecer a Deus como Pai. João 14:6, um pouquinho antes, Jesus disse: Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Como que acaba o versículo? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
todo conhecimento sobre Deus, na figura de Pai, só existe e só é revelado na figura do Filho Jesus Cristo. Então, de repente, você que está aqui, pai, foi um filho como eu, que não tive nenhuma referência de pai. Meu pai me abandonou quando eu tinha 6 anos, meu irmão 5, minha irmã 1 ano, e foi embora, deixou a família e nunca mais voltou. Talvez você não teve uma referência de um pai bom. Talvez você teve uma referência de um pai bom. Mas nenhuma das duas coisas, ou nenhuma das duas situações, pode, na nossa estação, nos levar a replicar aquilo que os nossos pais fizeram. Seja ele bom, ou seja, como meu pai, que não me deixou absolutamente nada de exemplo. Porque na nossa estação, a estação na qual vivemos, a graça vai nos dizer que nós temos um exemplo a ser seguido: Jesus Cristo. Se nós conhecemos a Jesus, nós vamos conhecer o Pai perfeito, o Deus que nos criou. Então não há desculpa, não há nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma tristeza pelo que seu pai pode ter feito para você, te causado, que isso possa continuar doendo, remoendo dentro de você, porque agora nós temos Jesus Cristo, e Ele vai nos apresentar o Pai perfeito, o Deus que nós servimos. E nós precisamos entender isso, que a nossa paternidade hoje, olha bem para a sua paternidade, que a nossa paternidade hoje, agora, vai refletir o quanto nós conhecemos de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pai você tem sido vai revelar o tanto que você conhece sobre Jesus Cristo. Porque é Ele que revela o Pai. Qual tem sido a sua paternidade? Como é você como pai? Porque nós, conhecendo a Jesus, vamos refletir, vamos representar esse Pai terreno, o que é o Pai celestial. E o Deus Pai, o Pai eterno, o Pai celestial tem várias características, muitas características. Mas algumas é muito visível quando a gente lê a Bíblia, quando a gente começa a conhecer as Escrituras, e isso vai nos levar a conhecer a Jesus, automaticamente conhecer o Deus Pai. O nosso Pai celestial, Ele é amor. 1 João 3,1 diz: vejam como grande é o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Esse é o amor. Isso é uma característica do Pai celestial, que o Pai, eu e você devemos ter. Segundo, é só amor? É? Deus é só amor? E está tranquilão, suave? Como Pai é só amor? Não. Ele é disciplina também. É? A disciplina do Senhor é um ato de amor. Olha o que diz Hebreus 12, 7, 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho a quem o pai não corrija?
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, para você, pai que está aqui, você precisa disciplinar o seu filho. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você suporta a disciplina, você é filho. Mas se você não suporta a disciplina, você já não é filho, você é um bastardo. Você corrige o filho da vizinha? Hã? Você corrige o filho da vizinha? Do conhecido seu? Não. Porque ele não é seu filho. Mas Deus, como Pai, nos corrige. Porque somos filho dele. E nosso Pai terreno também devemos ter essa qualidade de correção, de disciplina dos nossos filhos. Há necessidade de correção, de disciplina. Para quê? Vai haver crescimento. O que mais? Que isso pesa hoje nos ombros dos pais, homens. O Deus Pai, Ele é provedor. Mateus 6, 25 até o 32, é para você, pai, essa palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós, pais, mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. O nosso Pai celestial é provedor. E nós, pais, também somos provedores, ou devemos ser provedores. É a característica de um Pai celestial. Um Pai perfeito, que não falha, amoroso, disciplina, porque é um ato de amor. Também é um provedor. O que mais é a característica desse Deus, Pai? Ele é bom. Ele é bom. Lucas 11 vai dizer assim: e qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Essas coisas só podem ser reveladas se eu e você, Pai, conhecer a Jesus. As características desse Pai Celestial também tem que estar presente na nossa vida, pais terrenos. Como tem sido a sua paternidade? Tem sido amoroso? Tem disciplinado seus filhos, corrigido, admoestados eles? Tem sido protetor? Tem sido o provedor?
Porque se conhecermos a Jesus, conheceremos o Deus Pai. E a palavra hoje é: você, pai, você é essencial. Você é essencial. O plano da redenção, aquilo que Deus deixou para mim e para você fazer, o papel da igreja, passa por você. Você, pai, você é essencial. Não se esqueça disso. Você é essencial. Deus cria a família. Qual o propósito da família? Qual é a função mais importante da família? Família terrena, pai, mãe, filhos. Também existe uma família celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a minha e a sua família tem o papel de refletir a família celestial nessa terra. Como tem sido a sua família? Reflete a família celestial? Como tem sido você, pai? Porque começa com você. Olha que papel importante eu e você temos. Olha o quão grande foi a incumbência que Deus deu para mim e para você, pai, homem. Nós, pais, temos a função sacerdotal na nossa família. E o que nós vemos hoje? A função sacerdotal está passando para a mão da mulher. Quantas mulheres chegam aqui sem seus maridos? Quantas crianças entram aqui sem seu pai? Quantos pedidos de oração das crianças nós temos pedindo para que Deus traga o pai para a igreja? Nós não podemos, homens, pai, negligenciar a função que Deus nos deu. Quantas vezes na semana você pega os seus filhos e lê a Bíblia com eles? Esse é o papel do pai. Quantas vezes você, pai? Quantas vezes você, pai, ora com seus filhos na hora de dormir ou na hora de uma refeição? Quem é que ensina essas coisas em casa para os filhos? Então, se as mulheres, a gente sabe que elas que se achegam primeiro a Deus nessa estação, é porque o pai, o homem, não está cumprindo o seu papel. A função de levar a família aos pés de Cristo, a função de levar a família a ter um ambiente espiritual, a função de ministrar a palavra aos filhos é toda do pai. Não se esqueça disso. Amor, bondade, proteção, provisão, misericórdia são características do nosso Pai Celestial que precisa estar em nós, os pais terrenos. A família foi prejudicada com o pecado lá no Éden, mas Deus traçou um plano
para resolver tudo isso. E passa pela família terrena, que vai refletir a família espiritual. E o homem precisa saber, o pai precisa saber do seu papel, de quão ele é importante para que isso aconteça. O que, pastor? Que o mundo conheça a Jesus. Que o reino de Deus seja estabelecido aqui. Que a sua família, pai, seja reflexo da família celestial. Cada um na sua função. Todo mundo desempenhando, todo mundo em unidade. Nós temos um papel importante a realizar. E passa pelo papel do pai, primeiramente. Vou dar alguns dados para vocês. A principal ameaça para os meninos, viu, pai? Você que tem menino, como eu. A principal ameaça de destruição dos meninos é quando o casamento se rompe, a família é destruída. As meninas também sofrem? Sim. Mas a figura do pai longe do menino vai acarretar sérios problemas. Para as meninas, essas crianças, as meninas, que vê o pai maltratando a mulher, a mãe, falando que nem um cavalo, traindo a mulher, não cuidando da casa, gastando, não pagando as suas contas em dia, dando calote nos outros, vendo a mãe chorar diariamente. Essa menina, quando crescer, vai querer se relacionar com um homem? O que vocês acham? Com quem que ela vai se relacionar? Presta atenção, pai. A sua figura é muito importante. Toma vergonha, isso, pelo amor de Deus. Essas meninas só vê a mãe chorando, 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 triste nos cantos. Eu não quero homem na minha vida, não. Olha aí minha mãe. Aí o Satanás já pega umas amizades que está perdido o mundo. Aí você vai ter uma genra. O que você acha? Você vai gostar? Depois não adianta ficar chorando. Onde que eu errei? Eu sei onde você errou. Você não foi conhecer a Jesus. Que conhecendo a Jesus, você conheceu o Pai verdadeiro. Se você conhecesse o Pai verdadeiro, você ia ter as características do Pai verdadeiro na sua vida. Como está a sua paternidade? Estou falando da mãe, não, é do pai. O que mais? Um casamento saudável fornece uma ordem social. A sociedade é estruturada em cima do relacionamento de um homem e de uma mulher. Como tem sido o seu casamento? Pai, marido, homem. O Deus Pai é um Deus de aliança e Ele não quebra aliança. Você, pai terreno, por que vive quebrando aliança? Com quem você já fez aliança? A esposa que Deus te deu. Qualquer coisinha já quer separar. Você reflete as características do Pai Celestial. E esse Pai Celestial não quebra aliança. Ele não quebra. Ele é Deus de aliança, Ele é um Pai de aliança. A influência de um bom pai vai organizar toda a família. Então, um bom pai é prioridade.
Para mim e para você, para mim também. Nós achamos que nós somos os provedores, que se nós não trabalhar, os boletos não vão ser pagos. E nós estamos achando que nós podemos trabalhar 12 horas por dia, 20 horas por dia, porque esse é o nosso papel, que nós é macho pra caramba. Não, meu filho. Acabei de ler aqui Mateus 6. Por que você está preocupado? Sendo que eu que cuido da sua vida. Quem paga os seus boletos não é você não, meu filho. É o seu Pai Celestial. Você precisa viver na dependência dele. 80% dos meninos que passam mais de 12 horas só com as mães terá dificuldade de entender a função de um homem quando crescer. Pai sai de manhã, o filho está dormindo. Ele volta, o filho está dormindo. Ué, que homem que tem nessa casa? Não se esqueça que você tem filho e um dia ele vai crescer. Então é você que dá a educação para ele. Está achando que é a escola? Ela vai deseducar aquilo que a Bíblia manda você fazer. Tome cuidado, isso é muito sério. Porque o Deus Pai tem características e nós precisamos replicar isso. Porque só assim o mundo vai entender o que é que Jesus fez naquela cruz. Ele vai usar você, pai, o seu casamento, a sua família. Não tem outras pessoas para ele usar. Ele deixou esse papel para nós, a família. E começa com você. Coloque um menino do lado de um homem certo. Quase nunca dará errado. Quase que eu me atraso para ir para a igreja hoje. O Felipe quis ir para a pracinha, andar de bicicleta, 15 para as 4. E nós começamos a se arrumar 5 horas. Mas eu falei, mas eu vou pregar isso daqui. Eu tenho que tirar um tempo para ele, mesmo que seja apertado. Ele tem que andar ao meu lado. Ele tem que entender como que eu ajo. Ele tem que ver aquilo que eu faço para ele ir aprendendo. Ele é pequenininho? Sim, ele já vai aprendendo. Para um dia ele crescer e entender todos os ensinamentos. E nós também. Nós caminhamos no conhecimento de Cristo. Você é responsável pela orientação sexual do seu filho. Você precisa, é seu papel fazer ele compreender o que é ser um homem. Porque se ele sair de dentro da sua casa, sabe o que o mundo vai dizer para ele? Ô meu filho, você é sem gênero, você é cis, você é bis, eu não sei o nome que tem por aí. Ah, você pode ser o que você quiser. É assim que o mundo está. E é isso que você vai transmitir para eles? Qual é o seu papel? Como tem sido a sua paternidade? Diante de tudo isso, o nosso principal alvo, meus irmãos, pai, é a formação do caráter dos nossos filhos. Eles não precisam só ouvir da nossa boca, eles precisam ver o que a gente faz. Seu filho vê você orando, de joelho na beira da cama? Ou seu filho que atende as cobranças no celular e você fala que você não está? O que é que nós estamos apresentando para os nossos filhos? Qual é a característica do Deus Pai que ainda nós não temos ou precisamos ter o mais urgente possível? Você precisa ser o provedor, como o Pai Celestial é, da sua família. As irmãs trabalham sim, trabalham bastante. Mas elas não têm o fardo, não está sobre o ombro delas serem
as provedoras do lar, ela pode te auxiliar, porque isso é o papel das irmãs, das mulheres. Não coloque um fardo sobre elas que não é de responsabilidades delas. Você é o responsável pela provisão da sua família, como Deus Pai é o responsável pela nossa provisão. Seja um bom pai, um bom homem de família. Ah, mas eu tenho que trabalhar bastante. Não, meu filho, você tem que entender que Deus é que cuida de você. Ele diz que não é para você andar ansioso. Tem limite de trabalho e tem limite de descanso. O descanso também é sagrado. Senão você vai adoecer. E você vai causar um estrago para a sua família. Você precisa descansar, ir no médico. Precisa se tratar. Porque se cai numa cama, vai ser prejuízo para a sua família. Tome cuidado. Tem limite, horas de trabalho. Ensinado pelo próprio Criador, o Deus Pai. Depois você faz o quê? Você descansa. Senão você vai ficar doente. E um homem doente dá trabalho. Porque uma febrezinha nós vai achar que nós já está morrendo, já está fazendo testamento e falando como que é a senha do banco. Eu estou devendo para esse, se vir cobrar, você fala isso. Ou não? Estou mentindo? Eu sei, eu sou homem, mas é fraco de dor. Eu já fiz uma cirurgia semana retrasada e já fui lá, já fiz um seguro de vida. Oh, achei que ia morrer. Oh, meu Deus, como que vai ser da minha mulher? Já estou lá pagando um seguro. Vou fazer uma planilha do Excel, colocar a senha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela não vai morrer coisa nenhuma. O Deus Pai vai cuidar dela como sempre cuidou. E se eu faltar aqui, o Deus Pai vai suprir tudo. Você precisa entender isso. Se morre, deixa um segurão, ainda bem. E se fica em cima da cama? Pedindo, ai meu amor, traz água. Tá doendo. Vira eu aqui, dá um banho em mim. Meu Deus do céu. Quem que aguenta um homem desse? Acorda. É para você viver a plenitude daquilo que Deus fez. A família, seus filhos. Você vê esse menino crescer, sabendo que ele está sendo educado, ensinado, como você conhece a Jesus. É seu papel, meu filho. Não é da sua mulher, não. Seja um líder da sua família, do seu clã. Isso, é você que é o líder. 2 comandantes afundam o navio. 2 cozinheiros estragam uma sopa. Lá na sua casa quem manda é você, não é seus filhos. Tem um monte de adolescente mandando no pai. É você que vai direcionar para onde vai o barco. Sabe quantos galos tem num terreiro? Um só. Quando o galizé começa a soltar as asinhas e querer pegar as galinhas, o que o galo faz? Espora para todo lado. Isso. Você quer pegar as galinhas, você vai achar a sua. Essas daqui é minha. Aprenda com as galinhas, com os galos. Pelo amor de Deus. É um monte de adolescente mandando no pai. E acorda, meus irmãos. Não abra mão do papel que Deus te deu. Seja protetor como Deus Pai é. Leve essa família que Deus te deu para Cristo. Faz o seu culto doméstico. Ore junto com seus filhos. Quando eu vou dormir, eu tenho que orar com o Felipe. Antes eu orava, ele repetia. Agora ele ora e eu repito, que ele já aprendeu. E no final da oração, pai, você tem que me abençoar. Isso! Felipe, meu filho, seja uma bênção. Aí ele fala amém.
Isso. Fale bênçãos. Seja canal de bênçãos em cima dos seus filhos. Ensine eles a amar a Jesus. Todas as vezes que criamos, educamos meninos através da palavra de Cristo, eles se tornarão homens sábios, responsáveis, amorosos. Sabe o que isso vai acontecer? Um mundo melhor para as mulheres. Pega essas feministas aí que você não sabe que jeito que esses trem aí, meu Deus. Sabe se é homem, se é mulher, se eu sou um cachorro, agora eu sou uma galinha, agora eu sou um cavalo, e aí puxa pela coleira. Olha que loucura! Sabe o que acontece? Vai lá perguntar, vai lá ver se teve pai, mãe presente, se teve Jesus dentro de casa. Não! Algumas nem conhecem seus pais. Acorda, pai. Está aqui. Você quer que eu te apresente o Pai? Fique tranquilo. É só você me conhecer, diz Jesus. Por isso que o inimigo investe pesado para tirar a função dos homens como pai. Porque ele sabe que nós refletimos as características do Pai Celestial. É sobre mim e você essas características. Por isso que você é essencial para a sua mulher, para os seus filhos, para a sociedade, para a família. Quando o homem não cumpre o papel dele, não reflete as características do Pai Celestial, as pessoas têm uma visão distorcida do que é Deus. Lembra o pecado no Éden? O homem peca, destrói aquilo que Deus criou com perfeição. O homem se relacionava com Deus todos os dias, aprendia dele, conhecia as características, mas ele peca, e o pecado afasta o homem do Criador. E as consequências são devastadoras. É expulso do paraíso esse homem, essa mulher. Lembra o que aconteceu com a primeira família ou não? Lembra? Adão e Eva, Caim e Abel. Lembra? O que aconteceu com a primeira família? Longe do Criador, já deu B.O. Dentro da família, o inimigo quer destruir as nossas famílias. Quando nós nos afastamos do Criador. Porque a família terrena reflete para a sociedade e para esse mundo a família celestial. E para finalizar, na nossa estação, Deus vendo esse distanciamento do homem com Ele, da família é um caos, Ele manda Jesus. Ele manda Jesus. O ápice do amor de Deus, o Deus Pai, para mim e para você, todos nós, é a cruz. O amor dele é tão grande por mim e por você, que ele manda o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. O ápice do amor de Deus é um sacrifício penoso. E para mim, pai, para você, pai, para o bom andamento da nossa família, também muitas vezes vai requerer de nós um sacrifício penoso. Um pai verdadeiro, um pai que reflete o Pai Celestial, vai se sacrificar para que pessoas possam ter uma vida melhor. Fique em pé nessa noite. Através de Jesus,
nós conhecemos o Deus como Pai. E não tem outro caminho para conhecer a Deus se não for através de Jesus. Se conhecermos a Ele, o nosso casamento vai ser melhor. A nossa família vai ser melhor. Tudo isso vai acontecer para quê? Para que Deus pegue a nossa família e que ela seja um exemplo para que eles conheçam a Jesus. Como tem sido a sua paternidade? Como tem sido você como pai? Você é essencial. Se você faltar, se você morrer, se você não cumprir o seu papel, muita gente irá sofrer. Entenda isso nessa noite. Reflita as características do Deus Pai, o Deus celestial, o Pai celestial. Conheça Jesus. Você vai entender o que Ele é para você e automaticamente você vai passar para a sua família e os seus filhos. Irmãos, a sociedade que nós temos está perdida. Você acha que um político corrupto, ele começou a corrupção quando ele foi lá na Câmara, lá no Senado, lá não sei aonde? Não, a corrupção está lá no lar dele. Começou lá no lar, não é lá no, onde ele se reúne, não. Preste atenção. E você, irmã, em o nome de Jesus, a sua função é de auxílio, é de coluna. Fale para esse homem, eu sei que vocês falam. Orem por eles, orem pelos seus esposos. Deus deu o governo na mão deles. Deus deu uma função espetacular para cada um dos homens. Não vamos abrir mão disso, porque todo o mundo irá sofrer. Não só os nossos, não só a nossa família, mas todo mundo irá sofrer se o homem não cumprir o seu papel, não refletir as características do Pai Celestial em suas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar. Você é essencial, meu irmão. Não desista. Você é essencial. Sua graça e te dê paz. Você é exemplo para os seus filhos. Sobre a sua vida, o governo de sua casa, levar a sua família a conhecer a Jesus. Que o Senhor te seja uma bênção, tenha força, aquilo que você não consegue, a graça do Senhor está sobre você. Sua graça e te dê paz. Amém, Em nome de Jesus, receba essas bênçãos nessa noite.
teus filhos, Em o nome de e os Jesus. filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações da família, em teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti.